Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do curso de Marketing Digital. Nesta aula, nós vamos tratar aí a estrutura de uma copyright que vende, tá? Então a gente trabalhou elementos, nós trabalhamos pilares, nós trabalhamos várias coisas que fazem com que a copy seja uma copy que venda e hoje nós vamos trabalhar realmente essa estrutura. Qual que é a estrutura que vai trazer aí maior venda para o seu negócio, maior venda para o seu produto, maior retorno para a sua oferta. Bom, então, primeiro de tudo, eu tenho lá que lembrar os meus elementos e lembrar da minha estrutura, beleza? Mas eu tenho lá os elementos básicos, os pilares básicos que eu já trabalhei. Então eu vou colocar aqui, copy, estrutura de copy. Então, em primeiro lugar, eu preciso entender o problema. E o que é entender o problema? Por que eu preciso de uma copy? Qual que é o problema que o meu produto não está vendendo, meu produto não está sendo oferecido, que eu preciso realmente criar uma copy? Eu preciso entender o problema. As pessoas nunca vão atrás para criar uma copy se não tiver um problema a ser solucionado. Tudo tem que ter um problema para a gente poder solucionar. Todo o nosso trabalho, toda a nossa vida é baseado em solucionar problemas. Então eu tenho que entender o problema que está necessitando de uma copy para vender, tá? Então eu tenho que entender esse problema. Depois que eu entendi o problema, e aí esse problema ele pode ser a questão do cliente, tá? Então eu vou criar uma copy para ofertar, por exemplo, ar-condicionado. Aí eu vou entender o problema do cliente. Qual que é o problema do cliente? Eu vou colocar a pergunta aqui. Qual é o problema do cliente? E aí eu vou entender o problema. Não, o problema é que ele está passando calor. O meu público-alvo são pessoas que não têm ar-condicionado e estão passando um calor danado, precisam aí de um ar-condicionado para refrescar, para que elas possam ficar no ambiente de trabalho, às vezes em casa, de maneira mais confortável. Show de bola! Segundo, eu vou despertar a emoção. Então, uma frase muito boa é o seguinte: pessoas compram pela emoção e justificam essa compra com a razão. Então todas as pessoas no mundo elas vão comprar através da emoção. E aqui vem a questão dos gatilhos mentais. Todas as pessoas elas compram por emoção, mas elas vão justificar essa compra pela razão. Então, por exemplo, qual que é a emoção? A dor, eu vou utilizar o gatilho mental da dor, a dor de passar calor. Então a pessoa vai despertar a emoção que realmente ela está sofrendo com o calor, e ela vai comprar o ar-condicionado. E ela vai pagar um valor, por exemplo, R$2.000 no ar-condicionado, chique, top o ar-condicionado. E ela vai dizer assim, na mente dela, ela comprou por emoção, ela comprou porque você trabalhou o gatilho mental da dor, né, do sofrimento dela. E ela vai se justificar na razão, dizendo assim, não, eu trabalho duro e eu preciso ter um ar-condicionado em casa para eu poder relaxar e não sofrer com o calor. Mas ela realmente comprou pela emoção. Então eu entendi o problema, qual que é o problema do cliente, e aí eu vou despertar a emoção, ok? Bom, depois disso nós temos aí a falar do produto no momento certo. No início da copy não é o ideal falar do produto logo no início. Eu tenho que tocar a dor do cliente. Então eu tenho que entender que o meu produto, a minha solução, ela tem que vir depois do cliente entender o problema que ele passa. Então aqui eu vou dar uma dica, tá? Que é o seguinte: níveis de consciência do cliente. Aí você tem que identificar qual que é o nível de consciência. Ele é consciente do problema? Ele sabe que ele tem um problema? Ele sabe que tem algo de errado no que ele está fazendo? Ele é consciente da solução? Tá? Ele sabe que a solução é ele comprar um ar-condicionado? Entendeu? Se ele souber, ele já vai baixar direto para a página do produto, para onde está o produto. Se ele não sabe ainda que a solução é ar-condicionado, antes de eu mostrar o ar-condicionado, eu tenho que mostrar para ele o problema e aí fazer ele ficar consciente de que há formas de ele
parar de sofrer com o calor, e uma delas é comprando um ar-condicionado. Então, dessa forma, aí eu tenho aqui os outros níveis de consciência, né, se ele é consciente que a sua empresa pode ajudar, né, tem essa questão aqui também, se ele conhece a empresa, se ele confia que a empresa pode ajudar ou não. Mas isso aqui é uma dica rápida que eu estou te dando aí, níveis de consciência de cliente. Você pode estudar um pouco mais sobre isso, para que você possa entender aí essa questão na hora de quando falar do produto no momento certo. Não existe aí uma forma de eu dizer, olha, você vai falar no início, você vai falar no final, você vai falar no meio do texto. Não tem como eu te dizer isso. Você precisa entender o seu público, entender o problema e aí despertar essa emoção e trabalhar isso. Então tem um momento certo, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você apresentar logo de início e não convencer ele de que ele precisa realmente daquele produto, ele vai sair porque ele já sabe que você está vendendo ar-condicionado e não é a ideia dele comprar ar-condicionado agora. Agora, no momento que você mostra para ele que a solução para o problema que ele está sofrendo é a compra do ar-condicionado, ele na mente dele vai falar assim, cara, eu preciso comprar um ar-condicionado. Aí de repente ele rola a página e fala, cara, velho, esse site aqui também vende ar-condicionado, é aqui que eu vou comprar. E aí ele acaba realizando a compra, beleza? Quarto, então, aí dentro da estrutura, o que mais falta? Que eu coloquei aqui, então, por exemplo, aqui é o primeiro, tá? A primeira parte da estrutura. A segunda parte da estrutura. A terceira parte da estrutura. A quarta parte de uma estrutura de copy é chamar a atenção do leitor. Eu vou chamar a atenção do leitor. E aqui, de novo, gatilhos mentais. Eu tenho que ficar chamando a atenção dele o máximo que eu puder. Imagine que uma pessoa está lendo, ela lê um parágrafo. No próximo parágrafo, se houver, eu tenho que chamar a atenção novamente, porque senão ela vai parar de ler e vai para outro canto. Então na internet as pessoas são muito rápidas e tudo mais, então eu trabalho essa questão dos gatilhos mentais ali para chamar a atenção do leitor quantas vezes for necessário até que ele compre o meu produto. Então geralmente se você for ver uma LP, uma landing page, você vai ver que em cada núcleo dela, praticamente, toda vez que você rola o botão, rola a página, você vai ver um botão Call to Action, você vai ver alguma coisa chamando a atenção, tipo, compre agora, aí você rola, você vai perder, olha, as últimas chances, você rola, você precisa disso, é a sua saída. Então ele vai te chamando aí com várias headlines, com vários gatilhos mentais, tentar convencer você de comprar realmente o produto antes de você chegar no final da página, beleza? A outra coisa importante dentro de uma estrutura é conhecer a persona. O que é a persona? A persona, nós temos duas personas. Nós temos a persona do cliente e a persona da empresa. Então eu tenho que entender as duas para que eu possa criar um texto que fale com a persona do cliente, mas na voz da persona da empresa. Eu vou dar um exemplo. Magazine Luiza. Nós temos a persona da Magazine Luiza, que é a Magalu, que é aquela personagem até que criaram toda uma história para ela, criaram tudo. Então quem conversa com a Magalu está conversando com a Magazine Luiza, mas numa forma de uma persona. As pessoas identificam ela como uma pessoa, que ela existe de verdade e que ela vai conversar com você e tentar solucionar o seu problema. Então tem que pensar nisso. Tem a persona do cliente, quem que é o meu público, quem que é que está lendo isso aqui, e a escrita, a forma de escrever, eu tenho que pensar na persona da empresa, porque eu não posso escrever, por exemplo, num site de religioso, eu não posso escrever, por exemplo, site de religião, de uma forma, se eu estivesse escrevendo um site de rapper, um site ali de músicas que não são gospel e tudo mais, eu não posso. Eu tenho que tomar cuidado com esse linguajar, eu tenho que me manter dentro da persona, focando na persona que está lendo e na persona que está escrevendo também, beleza? Sexta parte importante da estrutura de uma copy é usar os verbos de ação. Então nós temos faça, ação, compre, baixe, aproveite, tá? Eu tenho que fazer com que as pessoas façam algo. Eu tenho que utilizar esse verbo de ação.
Então, trabalhe verbos de ação dentro da sua copy. Sétima item importante numa estrutura de copy: números e pesquisas. Todas as pessoas, quando eu coloco números e eu estabeleço pesquisas e tudo mais, as pessoas elas sentem mais atraídas por aquela empresa, mais atraídas por aquele negócio, mais atraídas pelaquela copy. Fala assim, poxa, o cara pesquisou e trouxe realmente dados aqui que comprovam o que ele está falando. Então, números e pesquisas realmente importam e realmente ajudam uma copy a vender muito mais. Então, eu vou vender ar-condicionado. Aí eu posso dizer, olha, 87% das pessoas que têm ar-condicionado em casa se sentem mais felizes. Aí, opa, peraí, as pessoas se sentem mais felizes só por ter ar-condicionado? É isso que eu estou precisando na minha vida? Eu vou comprar esse ar-condicionado e agora? Então, é dessa forma eu consigo colocar dentro do meu texto dessa forma, beleza? E aí eu tenho o oitavo item de novo, eu vou focar de novo, gatilhos mentais. Então você vê que gatilhos mentais ele está dentro da estrutura da copy do começo ao fim, ele tem que usar gatilhos mentais. Eu tenho que despertar a emoção, eu tenho que chamar a atenção usando gatilhos mentais. Então eu foco pesquise gatilhos mentais, tem um livro aqui, Armas da Persuasão. Leiam esse livro, pode ler, leia esse livro. Ele é um livro excelente que vai falar sobre os gatilhos, vai explicar e vai até dar dicas de como usar esses gatilhos mentais. Então, essa é uma estrutura de uma copy que vende. Eu utilizo essa estrutura aqui nas minhas copies para atender os meus clientes e garanto que se você usar essa estrutura, é claro que esses passos aqui que eu numerei, eles não precisam seguir essa ordem, tá? Você pode estar trabalhando aí a ordem que você desejar, mas eu trabalho essa ordem, com exceção de gatilhos mentais aqui e números de pesquisa, os três últimos aqui na verdade, né? Eu trabalho aí de uma maneira incrementando, mais umas dicas para incrementar ali dentro da minha copy. Esses 4 primeiros aqui, eu trabalho eles na ordem. Então eu entendo o problema, eu crio esse problema, escrevo esse problema, eu desperto a emoção, trabalhando aí o emocional das pessoas com gatilhos mentais. Aí eu chamo a atenção dela para o produto, falo do produto para ela depois que eu chamei a atenção dela para o problema. Depois que eu chamei a atenção dela para a possível solução, eu apresento o meu produto como solucionador do problema dela. E aí de novo eu chamo a atenção com gatilhos mentais para fazer com que ela chegue no final e ela clique no Call to Action e compre o produto. Beleza? Bom, essa é mais uma aula de copyright. Nos vemos na próxima aula e por enquanto, vamos que vamos!